Olá, hoje falaremos sobre fonologia. Faremos algumas considerações iniciais. Bom, só lembrando, fonética é o estudo dos sons da fala, que tem por unidade mínima de estudo o fone. No caso, B, um fone, P, o outro fone. E aqui, 1, 2, 3, 4 fones, cada segmento sonoro. Fonologia, por sua vez, é a disciplina da linguística que estuda a sistematização desses sons, ou seja, como eles se realizam dentro de uma cadeia sonora em relação a outros sons. Como, por exemplo, o D. A fonologia vem explicar por que ele se realiza de uma forma diante dos fonemas A, E, O, U e de uma outra maneira diante do fonema I. Então, Dá, Dé, Dó, Du e Di. Fone é essa unidade mínima de estudo no contexto fonético. Fone, 2, 3, 4, ok? Fonema, 1, 2, 3, nossos fonemas. Então, vamos analisar a palavra boca. O A, a palavra boca, ele pode ser pronunciado de várias maneiras, como boca, boca. Isso vai depender. São as várias realizações para um único fonema. Aqui, Jacobson ele diz que o fonema ele é constituído por traços distintivos, algumas características que distinguem um som do outro. No caso P, P oral, oclusivo, bilabial, surdo. O B já é oral, oclusivo, bilabial, sonoro. O ponto de distinção entre o P e o B está na sonoridade. Fazendo uma comparação entre o M e o B, nós temos que o M é uma nasal, oclusiva, também bilabial, também sonoro. Então, o ponto de distinção deles está no modo como ele é realizado. Ok? E entre P, B e M, a distinção entre eles é a nasalidade do M. Ok? Continuemos. Fonema e fones. Fonema apresenta uma unidade sonora com valor distintivo. Já o fone retrata os sons ou sequência de sons da fala que indicam a variação de um mesmo fonema, ou seja, as formas como um fonema pode ser realizado diante de uma vogal arredondada, no caso do, diante de uma vogal mais frontal, no caso I, X, e T diante das demais vogais, tá, té, tó, tu. Aqui tem a relação das consoantes, dos fonemas consonantais, ao lado os alofones, quer dizer, as realizações para cada fonema desse. Em relação aos alofones, na realização alofônica, a primeira realização alofônica de um fonema é ele mesmo. Aqui nós temos exemplo, aqui nós temos realizações labializadas, palatalizadas e assim por diante. Alofones dos fonemas. Mais exemplos, fonemas transcritos entre barras, tá? E o fone vai ser transcrito entre chaves, entre colchetes.
Os fonemas nasais, aqui os seus alofones, ou seja, as várias realizações para o mesmo fonema. Vocês podem encontrar todas essas informações nesse site. A relação entre fonética e fonologia a nível segmental. Eu posso estudar a produção do som, por exemplo, snad, fedor e serbo-croata. Eu posso ver que tem três consoantes juntas e termina por consoante. E em relação ao português, nós não temos, a fonologia vai fazer análise e vai dizer que nós não temos palavras com essa sequência de três consoantes juntas, pelo menos dessa forma. Não há palavras que terminem com D no final, e sim com M, R, S, L, por exemplo. Ainda a nível segmental, a fonética ela vai evidenciar a produção desses sons. Quer dizer, eu tenho um T, eu tenho um A mais central, e eu posso dizer que ela é formada por uma consoante e duas vogais. Esse meu vocábulo é formado por uma consoante e duas vogais. A estrutura silábica é adequada ao português, que é do tipo consoante, vogal, ok? E uma outra sílaba constituída de uma só vogal, onde nós já vimos que a vogal pode constituir uma sílaba e ela é o núcleo de qualquer sílaba. Já na fonologia, nós vamos ver como esses sons se realizam dentro dessa cadeia sonora. Como que o T vai se realizar, por exemplo, diante de I. Aqui, a estrutura silábica do português, ok? Uma sílaba pode ser constituída por uma vogal. A sílaba pode ser constituída por uma consoante, vogal, consoante. No caso, por, mar, exemplo, pode ser constituído de duas consoantes e uma vogal, no caso de bra, do braço. Pode ser constituída por duas consoantes, uma vogal e uma consoante, como plasma. Pode ser também constituída por duas consoantes, uma vogal mais duas consoantes, como trans, de transporte. Pode apresentar também o tipo consoante, vogal, consoante, consoante, como de perspectiva. Ou ainda a nível segmental, a fonética estuda a produção desses sons, como eles são produzidos, há várias formas do T, e vai indicar se a sílaba é mais forte ou mais fraca. Já a fonologia, por sua vez, ela vai verificar se existe algum alongamento da vogal, no caso, se é mais breve ou mais longa, no caso, tia ou tia, ou um som mais agudo ou mais grave. Nos suprassegmentais, que são os elementos que vêm acima dos segmentais, que são as consoantes ou as vogais, os suprassegmentais são símbolos que ajudam a descrever de maneira mais detalhada a realização desses sons. No caso, eu tenho as duas palavras. A estrutura é basicamente a mesma, no entanto, a tonicidade vai dar a diferença entre elas duas. Bom, a fonética viu que é a mesma estrutura, o contexto fônico é bem próximo. No entanto, para dizer fruta, vai ter a sílaba mais forte, caque, sendo a primeira. Para representar, para a fruta, eu digo caqui, a última sílaba é a mais forte. Para representar cor, eu tenho que a primeira sílaba é a mais forte, caque. Então, nessas palavras, eu pude identificar, a nível fonético, qual é a sílaba mais forte e a mais fraca. Na fonologia, eu vou identificar essa tonicidade das sílabas, no entanto, eu vou evidenciar
que essa tonicidade dá uma distinção semântica na palavra, quer dizer, o sentido vai mudar de acordo com a tonicidade da sílaba. Os fones, eles são a parte mais concreta que pode ser estudado, como nós já vimos, as várias realizações são registradas. Os fonemas são abstratos, por quê? Porque eles são a ideia da realização dos fones que vão chegar a uma origem comum desse som. Por exemplo, o T, eu posso falar T, como posso falar T. No entanto, eu tenho as mesmas realizações para um único som, um único fonema, T. As palavras, ao serem pronunciadas, podem apresentar diferenças articulatórias que marcam a característica da fala de um grupo social ou marca a diferença de fala entre os indivíduos. Então, o ser humano são várias pessoas falando, então várias maneiras de falar a mesma palavra, de realizar o mesmo som. Essa diferença fonética deve ser observada, pois ajuda a identificar e a compreender por que um som se realiza de um jeito em determinada situação, em determinado contexto, e o outro não. E nisso nós vamos observar que existem variações fonéticas na realização desses sons. Então vamos lá. Temos a ideia de par mínimo, que seria pares de palavras bem próximas, onde o sentido é diferente, no entanto, a cadeia sonora é idêntica. Então, entre faca e vaca, nós temos a distinção apenas no primeiro segmento fônico. O mesmo acontece com cana e cama. A única distinção no fonema. E esses exemplos que nós vimos com apenas um ponto de distinção são exemplos que retratam o contraste em ambiente idêntico. Nós temos também pares análogos para fazer esse contraste e ver o que acontece com essas unidades sonoras. Sumir e zunir. Nós temos um ponto de distinção e outro ponto de distinção. Dois pontos distintos já não é mais par mínimo, é um par análogo, quer dizer, um par bem próximo, bem parecido. No entanto, também o sentido é diferente e a cadeia sonora é similar, não é idêntica. Essas realizações desses exemplos mostram o contraste em ambiente similar. Comutação. Eu já peguei meus pares, mínimos ou análogos, e fiz a contraposição e verifiquei, através da mudança de um segmento de cada palavra. E aí, fazendo essa mudança, eu pude ver que há mudança de sentido e qual é que vai se realizar, como ele vai se realizar nesse ambiente que eu isolei. Zelo, selo, osso, ouso, raça, rasa. Então, par mínimo, um ponto apenas de mudança. Este procedimento é denominado teste de comutação ou teste da mudança fônica. Eu poderia mudar aqui por outros segmentos fônicos para fazer o teste e ver qual desses é o fonema. Então, deu distinção semântica? Temos os nossos fonemas. Cada um é um fonema. Aqui, no primeiro caso, no exemplo desse processo de comutação, se não ocorrer
a distinção semântica, podemos dizer que houve um empréstimo. No caso, primeiro, verruga e berruga, sentido igual e a cadeia sonora similar e o sentido igual, ok? Tem-se que em português o V e o B são fonemas distintos. E essa variação entre eles é explicada pelo empréstimo da palavra latina. Essa variação já vem da sua língua de origem, no caso, a língua latina. Segundo caso, nós temos derrubar e derribar. Mesmo sentido, cadeia sonora similar. Se a mudança de um segmento fônico não altera o valor semântico da palavra, como nós vimos no caso 1, tem esse aqui o empréstimo, onde o U e o I, eles são fonemas distintos no português, e essa variação entre eles, nessa palavra, é em decorrência do empréstimo da palavra latina, que já existiam essas duas formas, que passou para o léxico do português. Alofone. Eu já venho falando um pouquinho. Então, alofone são variantes de um mesmo fonema. Então, eu tenho um fonema A que pode ser realizado dessas três formas. Aqui nos exemplos, não tem nenhuma consoante obrigando que a vogal mude, até porque a consoante ela só assimila os traços da vogal. A vogal é quem manda. Então, boca, boca, boca e boca. O exemplo do T, que eu tenho o T labializado em decorrência de uma vogal arredondada, essa já seria uma realização condicionada pelo contexto da vogal arredondada. Então, também é alofônico. Os três são realizações para o fonema T. Então, 3 alofones de T. Variação condicionada, comecei a falar quando nós vimos os exemplos anteriores, ocorre quando a variação ela é motivada pela consoante ou pela vogal que está próximo a ela. Por exemplo, o T de tia, nós temos a realização tia. No entanto, diante de A, esse T se realiza tá. Então, o que motiva essa forma africada é o I. É o mesmo caso de dia. Em decorrência do I, o D se torna uma africada. São casos de palatalização, nós veremos a seguir. Um pouco mais à frente, mas nós veremos. Essa variação não ocorre diante das demais vogais, como eu já falei, tato, tela, peito, tubo. Dessa forma, pode-se dizer que o T possui uma variação fonética condicionada, nesse caso, condicionada pela vogal I. Variação livre quer dizer, a variação ocorre sem nenhuma motivação. O T, por exemplo, pode ocorrer de várias formas, alveolar ou no ponto mais dental, como gato ou gato, por exemplo. E não existe motivo nenhum para essa realização, se realiza livremente. No caso do R, nós temos aqui variantes, nossos alofones, também sem nenhuma motivação de ocorrência. Então, eu posso dizer guarda, uma vibrante múltipla, guarda com uma retroflexa e guarda com uma glotal. Livremente não muda o sentido da palavra.
Distribuição complementar é quando um som ocorre no lugar que o outro não ocorre. No caso do T, como a gente vem vendo o exemplo, tia e tábua, por exemplo. A fricada acontece diante de I e o T ocorre diante das demais vogais. É o mesmo caso do D, que ocorre a fricada diante de I e diante de outras vogais, o nosso D normal, sem nenhuma influência do contexto. As palavras que apresentam tchan em todo e qualquer dialeto do português são tchau, tchê, tchecoslováquia e tcheco, que representam, na realidade, um grupo restrito de empréstimo. Em Cuiabá, a variante tchan se realiza diante de todas as vogais. Tipo, chapa, se realiza chapa, cheque, cheque e assim por diante. Ok? O ch aqui também pode ser realizado ch. Então, quem é o fonema e quem é o alofone? Temos através de pares mínimos, como nós já vimos, onde as formas contrastadas devem ter cadeia sonora igual ou semelhante e o sentido deve ser diferente e devem existir na língua. A palavra tem que ser uma palavra que exista na língua. Ok. Lá nós temos, em Cuiabá nós temos chapa ou chapa. A palavra chapa que pode se realizar chapa, ok? E temos também a palavra tapa. Deu sentido diferente, então são fonemas diferentes. Então vamos ver quem é o fonema aqui. Ch e t. Já o ch é alofone de ch, ou seja, o ch é uma variante do ch. Em China, na palavra China, que pode ser realizada China, mas também tem a palavra China, China. Os fonemas são ch e t, e o alofone é o ch, que é alofone de ch, que se realiza, ok, em variação livre. Neutralização é quando um segmento fônico ele perde os traços distintivos em comparação a um outro. Por exemplo, essas sibilantes C, Z, C, X, J têm distinção no início de palavra, seca, zeca, checa, zeca. Tem distinção no meio de palavras, asa, aça, asa, acha, haja. Mas no final de palavras, nós não temos essa distinção entre elas. Exemplo é a palavra mas, que pode também ser realizada mas, mais. Então, isso é a neutralização. Tem também a neutralização entre as vogais, onde o vai se realizar u e vice-versa, e o e vai se tornar i. Então, vamos lá. As vogais médias orais e e o e as nasais em on são pronunciadas i, u, in, e sílabas átonas. No caso do que se realiza que variando com que. A palavra no, que se realiza no e varia com a realização nu. Também em sílaba pretônica, no caso de Egito, faltou um E aqui, que se realiza
Egito, ou varia com a realização Egito. Neutralização por quê? Tanto faz falar uma como a outra, não altera o sentido da palavra. A palavra boliche, nós podemos realizar da seguinte forma: boliche ou boliche. Também tem a neutralização nas sílabas pós-tônicas. No caso, exemplo, caminho, tônica, depois da tônica, pós-tônica. Caminho, que varia com caminho. Então, o O e o U, elas se realizam em neutralização. É o exemplo da chave também, onde chave varia com a realização chave. E ou I, usando um dos dois, o sentido da palavra permanece o mesmo. Arquifonema é o resultado da neutralização entre os dois ou mais fonemas. Vocês viram que a neutralização é aquela perca de distinção entre o O e o U no final de palavra, o E e o I, por exemplo, no final. No meio também ocorre, dentro no interior da palavra, ocorre também, como nós vimos. Então, para as formas S, Z, Sh, J, tem o arquifonema é representado pelo S maiúsculo. Para as nasais, o arquifonema é representado pelo N maiúsculo. As róticas e fricativas, que representam os R's do português, nós temos o arquifonema R, representado pelo R maiúsculo. Para essas vogais, o arquifonema é I. Para o U, o arquifonema é representado pelo U. Temos também E, que é representada no arquifonema pelo E maiúsculo. Ok? O O e o O pelo O maiúsculo. Dessa forma, deixo para vocês aqui um grande abraço. Tchau e até a próxima!